Uhum. Muito bem, então. Terceira aulinha que o professor vai gravar, então. Eu gravei já filosofia antiga, filosofia moderna, como principais tópicos para o Enem. E de acordo com os últimos 5 anos, a filosofia moderna e filosofia antiga foi o que mais caiu. E, de acordo com os últimos 5 anos, o que mais caiu foi, dentro da questão da sociologia, Estado, cidadania e movimentos sociais. Então, a gente vai tentar fazer um videozinho mais curto aqui, mas a gente precisa aqui fazer algumas indicações para que tu depois também possa te aprofundar. Gente, quando a gente fala de Estado e cidadania, a gente precisa entender o seguinte, ó, minha colinha bonitinha aqui. Quando a gente fala de Estado e cidadania, a gente precisa entender que o Estado, ele é um mecanismo de poder, né? Então, o Estado, ele é construído dentro da ideia do contrato social. O Estado, ele é construído porque a sociedade precisa do Estado. Então, a sociedade, né, no seu estado de natureza, sem Estado, enfim, né, Estado E minúsculo, estado de natureza, não tinha um Estado E maiúsculo, e mesmo nesse estado natural, não conseguiu viver. E é por isso que construiu o Estado. Então, o Estado, ele é uma construção humana que busca harmonizar, cuidar, proteger, assegurar, controlar várias funções à sociedade. Então, o contrato social, relação entre sociedade e Estado, e o Estado, ela é essa construção, então. Só que o Estado, enquanto instituição, é um mecanismo de poder, né? E um mecanismo macrofísico. Então, se a gente for pensar em Foucault, para Foucault, a microfísica do poder é o poder, né, nas esferas menores, né? Poderes entre pessoas, relações de poder, status, ideias, culturas. Então, os modos das pessoas viverem, relação professor-aluno, relação patrão-empregado, relação homem-mulher, pais e filhos. Então, há várias relações de micropoder, né? Porque, para Foucault, o poder ele se manifesta em todos os âmbitos, em todas as áreas, e não somente numa macrofísica, que é aquele poder que vem do alto. Sim, mas o Estado, ele é um mecanismo de poder, e esse poder é macro, né? Ele vem sobre nós, ele nos impõe através de política pública, através de códigos, de normas, de leis, Constituição. Então, o Estado, inicialmente, é um mecanismo de poder. Ele é uma criação humana, né? E, sim, lá para Aristóteles, sempre é bom lembrar que o Estado era uma necessidade da condição humana, porque eu sou um animal político e eu preciso da política para potencializar minhas habilidades humanas. Então, para Aristóteles, o Estado ele é natural, criação natural do ser humano. Mas, dentro da Idade Moderna, filosofia moderna, esse Estado é uma convenção, é uma criação. E se foi criado por um homem, pode também ser acabado, destruído por homens. Então, tanto que existem ideias políticas comunistas, anarquistas, que defendem a extinção do Estado. Então, esse Estado ele é mecanismo de poder. Agora, como é que o poder vai se manifestar no Estado? Aí entra a forma, né, que esse Estado vai se materializar. Então, o Estado ele é um mecanismo, mas esse Estado ele pode ser um Estado democrático, ele pode ser uma democracia mais direta, uma democracia somente indireta ou representativa, mas esse Estado ele pode ser um Estado autoritário, uma ditadura. O monarca, né, que ele é também um chefe de Estado, ele pode ser um monarca absoluto, ele pode ser um tirano, ele pode ser um monarca que tem uma constituição com o qual ele vai compartilhar o poder, que é uma monarquia constitucional. Então, o modo como esse poder vai se expressar, ele vai se expressar nas formas de governo. Tá? Então, essa é a questão. Né? O Estado ele é um mecanismo de poder e existem vários tipos de Estado, várias formas que esse poder aparece. E é óbvio que dentro da nossa história, a gente percebe que o Estado democrático
é o Estado que mais abre espaço para o poder popular, porque o poder está também com o povo. O poder, ele está também conosco. Então, de todos os estados que existem, né, o melhor, de certo modo, é o democrático. Né? E dentro de um estado democrático, em que esse poder do estado ele é distribuído, compartilhado no legislativo, no executivo e no judiciário, esse legislativo a gente vai chamar ele de bicameral, porque dentro do legislativo nós temos tanto o poder, né, do Senado, que vai, de certo modo, cuidar mais das questões da União, que vai cuidar mais das coisas do governo, mas também nós temos os deputados, que, de certo modo, eles precisam e devem olhar mais para o povo. Então, de todas as formas de Estado, o Estado democrático é aquele em que o povo consegue participar mais. Então, o vereador, os vereadores, as vereadoras, eles fazem parte, né, dessa democracia representativa, no qual eles e elas representam os nossos interesses. E é por essa via que a gente consegue manifestar o nosso poder, né, enquanto agente também dessa esfera política. Né? Então, o Estado democrático, ele é, de certo modo, aquele em que o nosso poder enquanto classe popular mais se manifesta. Tá? E a questão do legislativo ali, por que ele é o bicameral? Né? Porque é necessário que haja duas câmaras, justamente para que Senado, foque mais nos interesses, né, da União, né, e os deputados, enfim, foquem mais nos nossos interesses. Né? Não passa direto. E por que não passa direto? Sim, porque existe muitas vezes a ideia de que tu imagina se todas as demandas populares, se todas as demandas da classe popular fossem resolvidas ao mesmo tempo. Né? Talvez não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo, porque a própria máquina pública não conseguiria dar conta de sanar todas as necessidades. E por causa disso, teoricamente, elas vão sanadas dentro de uma agenda, elas vão sistematizadas dentro de uma agenda, porque se eles tivessem que fazer tudo ao mesmo tempo, a gente pode dizer que o governo ele sucumbiria. Então, o Estado, né, ele vai ser mais protegido pelo Senado e nós seremos mais protegidos, ou deveríamos ser mais protegidos pelos deputados, né, e vereadores, enfim. Mas nós, dentro da nossa possibilidade de ter poder dentro desse Estado, a gente pode também atuar por outros modos. Né? E um dos modos que a gente pode atuar é pelos movimentos sociais. Tá? Mas antes de falar de movimento social, a ideia é também falar de cidadania. Tá? Então, o professor falou de Estado, ok? 8 minutos para falar de Estado, então vou gastar aqui uns 3 minutinhos para falar de cidadania. Quando a gente fala de cidadania, algumas coisas elementares aqui, tá? Cidadão é aquele que tem os seus direitos garantidos de modo pleno. E quais são os 3 direitos que a gente precisa sempre ter aí, ó, na memória? Nós temos os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, tá? Quando a gente pensa na questão dos direitos, tem um sociólogo, que é o Thomas Marshall, que é ele que vai fazer essa categorização. Então, ao longo da história, foram o poder do povo foi sendo expresso na luta por esses poderes. E os primeiros poderes que foram... Deixa eu só diminuir aqui meu celular. Esses 3 poderes, o primeiro que surgiu, que apareceu, foi o direito civil, ok? Foi o direito civil. O que é o direito civil? Né? É a liberdade de ir e vir, é a afirmação identitária. Né? Então, são as 2 liberdades. O outro direito que nós temos é o direito político, tá? Que, quando a gente pensa em direito político, a gente tem que pensar muito no sufrágio, principalmente do movimento feminista, né? Que é o direito a votar,
o direito de ser votado, o direito de participar das assembleias, o direito de participar de partido. Então, quando a gente fala de direito político, a gente está falando justamente desse poder democrático, né, de eleger os nossos representantes. E o outro direito, enfim, né, que é o direito social, né, que é educação, saneamento, lazer, né, saúde, moradia. Então, esses são os 3 direitos que o cidadão, né, busca ter. E sim, aquela pessoa, né, que tem os seus direitos civis garantidos, políticos e sociais, a gente pode dizer que essa pessoa está vivendo, sim, né, a sua cidadania plena. Então, ser cidadão é ser uma pessoa de direitos. Não só na busca, mas ter, de certo modo, esses direitos garantidos. E, para encerrar aqui a nossa pequena aulinha, quando a gente fala, então, de poder, Estado, cidadania, um dos modos do povo, de certo modo, viver isso, viver o seu poder, é a participação dele dentro dos movimentos sociais, né? E os movimentos sociais, ele é algo que cai sempre, pelo menos uma ou duas questões interdisciplinares, acaba caindo dentro do Enem, né? Então, os movimentos sociais. O que são movimentos sociais? Primeiro, assim, algumas palavras que podem contribuir com a gente, né? Movimento social é ações coletivas, né? Então, primeiramente isso. Sempre em prol, sempre na luta para transformar ou manter privilégios, né? Então, quando a gente estuda movimentos sociais, né, que é esse mecanismo de poder popular, né, na busca dos direitos, ok? Geralmente, né, os movimentos que a gente estuda e que a gente percebe são movimentos que buscam transformar. Só que existem movimentos que buscam manter, né? Então, um exemplo de um movimento social que buscou manter privilégios é o movimento da Ku Klux Klan, por exemplo. Então, a Ku Klux Klan, o movimento de supremacistas brancos, eles não queriam o fim da segregação, né? Eles não estavam lutando para acabar com a segregação racial. Pelo contrário, eles estavam lutando para manter a segregação, tá certo? Então, o que seria importante assim para nós que iremos fazer o Enem, né? Dar uma pesquisada, literalmente, assim, sobre os movimentos sociais que foram surgindo. Então, quando a gente fala de movimento social, a gente precisa entender que sim, que ele não é um movimento individual, que ele é uma ação coletiva, que busca transformar, obviamente, os privilégios, transformar a estrutura desigual, mas que sim, ainda tem movimentos que buscam manter a estrutura, né? E como é que se materializa esse movimento? Os movimentos eles vão se materializar, né, através de passeata, greve, manifestações, barricadas. O movimento social ele se expressa também fazendo pressão a certos vereadores, vereadoras que, de certo modo, caminham junto com o movimento. Então, geralmente, quando a gente vai votar em algum vereador ou vereadora, muitas vezes a gente quer votar em alguém que já, de certo modo, tenha o mesmo interesse do que eu. Então, se eu sou professor, eu vou querer votar em vereadores que estão ali também com a pauta da educação muito afiada. Então, nada contra outras pautas, mas é óbvio, né? Mas tem pessoas que vão pensar nisso. Olha, eu me interesso muito pela segurança, então daqui a pouco eu vou votar em alguém que vá trazer mais para a Câmara de Vereadores, né, a pauta da segurança. Eu gosto mais, me sinto, sim, mais inclinado a defender as questões da saúde. Vou acabar tentar colocar alguém ali que vai trazer mais a pauta da saúde. Então, o movimento social, ele sempre busca, dentro do cenário político, pessoas ali, né, lideranças que vão também contribuir com esse movimento, né? Por quê? O movimento social, ele busca também construir leis que assegurem as próprias pautas do movimento, né? Porque o movimento social ele não vai sair somente para a rua, para lutar, e isso faz parte da materialização do movimento. Mas todo movimento social quer que a sua pauta
seja garantida não só no grito ou na manifestação, mas seja garantida também na forma da lei, tá certo? Então, quando a gente vai ver e estudar os históricos dos movimentos, a gente vai, primeiramente, tá? Enquanto primeiro movimento, a gente vai perceber que os primeiros movimentos sociais foram movimentos trabalhistas, né? Então, quando a gente estuda a Revolução Industrial, quando a gente estuda o pensamento de Marx, criticando as contradições da ascensão daquele capitalismo industrial, e o capitalismo industrial, ele trouxe uma massa de pessoas que foram, de certo modo, assim, fadadas ao trabalho na indústria e um trabalho extremamente exploratório, né? Que a mais-valia era extremamente grande justamente porque a fila dos desempregados na Revolução Industrial era imensa. Então, se tu reclama, tem quem queira. Então, quando a gente percebe isso, né? A gente se dá conta, enfim, que historicamente os primeiros movimentos sociais que foram surgindo foi na busca e na luta por melhores condições de trabalho, certo? Então, Marx ele vai trazer que esses movimentos eles surgiram muito em cima da luta da classe, opressores e oprimidos, né? Patrão e proletário, burguesia e proletariado. Então, os primeiros movimentos, eles são de viés trabalhista e a busca por melhores condições, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, quando a gente fala de movimento social, é a questão da movimentação das massas dentro do movimento social. Então, por exemplo, para Marx, o que seria a massa numa passeata? A massa do povo engajada? Para Marx, a massa engajada seria a conscientização da classe. Ok? Então, aquele grupo de trabalhadores que estão fazendo greve e vão para a rua manifestar, Marx entendia que isso aqui era o reflexo da conscientização. Porque se a massa não se conscientiza, como é que ela vai lutar pela revolução? E Marx não queria reforma no capitalismo. Marx não buscava um capitalismo moderado. Não, ele queria acabar com aquela estrutura, porque ele não percebia uma ascensão, emancipação e libertação do povo dentro daquele sistema ali de classe. Então, para Marx, né, a massa era a representação, né, daquela consciência. Só que outros sociólogos vão entender que a massa nem sempre está consciente do que está fazendo. Então, para Ortega y Gasset, por exemplo, a massa, muitas vezes, ela é alienada, ela está sendo, na verdade, liderada por um ou por outro, mas a massa, muitas vezes, não sabe nem o que está fazendo direito. E uma das coisas que comprova que muitas vezes a massa nem sabe o que está fazendo direito é que a própria massa de pessoas votou em regimes nazifascistas, por exemplo. Então, a massa, ela pode ser, sim, né, conscientizada, pode alcançar um grau de consciência para lutar por uma melhor condição, mas a massa ela também pode ser alienada, né? Então, a pergunta aqui é, a ditadura de Marx, ela tem que ser do proletário ou no proletário? Quando é que a ditadura do proletariado, quando é que a revolução operária foi de fato revolução operária, ditadura do, e quando é que isso não ocorreu, né? Quando é que a ditadura foi no proletário? Então, algo que quando a gente trabalha movimento social, a gente precisa discutir é isso. Até que ponto aquele grupo de pessoas estão verdadeiramente engajados e com a consciência para a luta do direito. Tá? Então, primeiros movimentos que surgiram, movimentos trabalhistas, tá? Depois dos movimentos trabalhistas, vão surgindo outros movimentos. E aí, vale a pena tu agora, né, até chegar ao Enem, enfim, dar uma pesquisada aí. Alguns movimentos importantes. Movimentos feministas, movimentos antirracistas, movimento LGBTQIAPN+, movimentos ambientais também. Porque esses movimentos, cada um tem a sua história específica, as suas revoluções, as suas vitórias legais
e sim, seria interessante tu analisar um por um. Então, quando a gente fala de movimento feminista, por exemplo, seria interessante tu estudar as 4 ondas do movimento, né? Então, aquele movimento que tem como primeira onda a questão da luta pelo trabalho, a luta pela condição do trabalho, a luta pelo sufrágio, pelo direito ao voto. Vamos pensar que o primeiro feminismo que surge, que é um movimento mais liberal, um movimento feminista branco liberal, está lutando pelo direito ao voto, né? Há a feminista também que está lutando pela condição melhor de trabalho. Mas aí, quando a gente entra na segunda onda feminista, né, e uma das precursoras da segunda onda do feminismo é a Simone de Beauvoir, que está, de certo modo, trazendo a ideia do gênero, a afirmação identitária, trabalhando sobre a questão da sexualidade, sobre a questão do gênero, a questão do papel da mulher, né? Que papel da mulher é esse que foi construído dentro do sistema capitalista. Então, a segunda onda vai trazer a questão de que, né, a frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? E essa frase, ela também é uma frase para o homem. Né? Não se nasce homem, torna-se homem. Então, o movimento feminista na segunda onda, ela está trazendo, sim, o papel, né, de cada gênero dentro da sociedade e o quanto isso fez com que se criasse o patriarcado e a mulher não como um sexo ali feminino, mas como uma castrada por não ser masculino. Quando a gente fala de terceira onda feminista, a gente está falando da interseccionalidade. Vários movimentos feministas vão surgindo dentro do mesmo movimento, movimentos que se dão conta que aquele feminismo liberal branco não representa todo o movimento. Então, existem vários feminismos dentro desse movimento, né? Então, um dos últimos movimentos feministas que vai surgir é o feminismo favelado da Andresa Jorge, que vale a pena tu dar uma atenção, porque é um movimento extremamente atualizado agora, extremamente atual, né? O feminismo favelado. E a quarta onda do movimento feminista é a rede social, é toda a manifestação, é toda a militância do movimento dentro das redes sociais. Né? Então, o movimento feminista tem que ser estudado, o LGBTQIAPN+, a revolta de Stonewall, né, que foi ali um estopim que ocorreu em 68, que foi um confronto entre gays, lésbicas, simpatizantes contra a polícia dentro, né, do Green Village, né, que é de um bairro de Nova York. Então, o movimento feminista, todas as pautas do movimento também precisam ser estudadas. O movimento antirracista, então, movimentos abolicionistas precisaria ser estudado, apartheid na África do Sul, os direitos civis também dos Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras e a Ku Klux Klan. Todo esse grupo, né, de movimentos ali, de lideranças que estavam lutando contra, né, o antirracismo e contra a Ku Klux Klan, né, que havia ali na época. Então, movimento social, ele é um assunto extremamente rico, caro dentro do Enem e que precisaria ser estudado. O professor, dentro do próprio canal dele, tem uma aula sobre feminismo, tem uma aula sobre movimentos antirracistas, tem uma aula também sobre movimentos sociais, que eu te convido a tu dar uma analisada, tá bom? Desculpa que a minha voz rouca, faltou um copo d'água aqui na minha frente, tá? Mas fiquem na paz, boa prova, domingo tá logo aí, né? Aproveita, descansa, ao mesmo tempo dá uma estudada, revisa aí os conteúdos, dá uma olhada nos outros 2 vídeos que o professor colocou de filosofia antiga e filosofia moderna e bora! Vamos passar, vamos garantir um espaço na universidade para 2024. Beijo, até a próxima. Fiquem com o Papai do Céu. Beijo, tchau, tchau.